Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos ao Recanto de Luz, agora virtual por enquanto. Esperamos que não por muito tempo. Antes da gente dar seguimento a esse trabalho que já vem sendo feito pela casa com o estudo do início do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero agradecer a um amigo aqui da casa, porque no início da proposta que a gente teve para essa segunda etapa do estudo nas exposições doutrinárias, eu fiquei um pouco assim, né? Falar tecnicamente sobre o Evangelho, nosso Evangelho, a nossa Bíblia do Espiritismo, né? E o amigo Luiz Paulo, numa exposição que ele fez na primeira, lá quando ele falou para nós sobre a lei mosaica, ele disse uma coisa muito importante, que serve para todo mundo, obviamente, mas que me tranquilizou para fazer esse trabalho. Porque todos sabem que eu tenho meu jeito extrovertido, brincalhão, e brincar não significa que a gente não leva a sério coisas tão sérias quanto a vida, quanto a opinião, que a gente passa muitas vezes da doutrina, e de um modo geral, né, a seriedade na vida. Mas ele disse assim, diante de todas as situações na vida, dentro de coisas difíceis, como até estamos passando agora, mantenha a felicidade, se mantenha feliz, mantenha o sorriso, seja uma pessoa de sorrir, de transmitir alegria. E isso, então, me trouxe até que hoje um pouco mais de tranquilidade, porque vamos falar, sim, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a seriedade merecida, mas eu não vou deixar de ser feliz, não vou deixar de ser alegre na minha maneira de expressar. Cada um tem seu jeitinho, e o meu é esse, as pessoas estão acostumadas. A Cris também tem aquele jeito irreverente dela ser. E às vezes a gente pensa, né, será que eu não estou passando uma impressão de que eu estou meio brincando? Não. Leva-se a sério a doutrina de um jeito extrovertido. Então, agradecimentos feitos, vamos fazer uma pequena prece para iniciar esse trabalho de hoje. Rogando a Deus, a Jesus e aos bons trabalhadores desta casa de luz, que mesmo com portas fechadas e de coração aberto, está conseguindo manter os estudos, as exposições, o auxílio às famílias necessitadas, e todos os trabalhos, de alguma forma, foram se adaptando, como tudo lá fora, né? Tudo se adaptou. Então, pedimos a Deus, a Jesus e aos bondosos espíritos protetores desta casa, e de todas as casas que falam em Deus, em Jesus e do amor ao próximo, que nesse momento, nesse estudo em que a gente vai fazer de alguns minutos aqui, além do carinho, da dedicação e do estudo, tenha a proteção divina, para que uma palavra, uma pergunta fique, como diz o Luiz Paulo, né, que a dúvida fique lá atrás da orelhinha, pensando, será que é assim? Será que eu não devo ir atrás? Será que eu não devo estudar? Então eu agradeço hoje a Deus por nós estarmos aqui, pela equipe técnica estar aqui, e que a gente consiga chegar aos corações das pessoas com amor, com fé e com o seguimento que Jesus nos pediu. Leve o amor a todos os lugares. Que assim seja. Então, falávamos então desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o convite hoje é para a gente ir um pouco mais longe, né? Hoje a gente vai viajar, no sentido figurado e talvez até no original, porque começou-se com a lei mosaica, e passamos por Jesus, o que é o Espiritismo, a terceira revelação, a felicidade não é desse mundo, como a Mabel falou, né? Esse mundo não é o nosso ainda, como disse o Leandro, né? Nós não somos, esse aqui não é a minha casa final. E hoje nós vamos falar sim, há muitas moradas na casa de meu pai. Viemos durante todos os anos de nossas vidas pensando, né? Planetas, conjecturas, pensamentos, as pessoas falando, existe não vida em outro planeta? Existe vida após a Terra, depois da morte? E em João, capítulo 14, nos itens do 1 ao 3, Jesus Cristo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, e se não fosse assim, já o teria dito. Isso está lá em João. E o que ele quis dizer com isso, né? Que se não fosse uma frase tão forte para que a gente entendesse nas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Que moradas são essas? Onde elas estão?
como para que serve, né? E se não fosse assim, Jesus já teria nos dito. Agora, no livro dos Espíritos, que também estamos estudando nas quintas-feiras, começando desde o início, inclusive até um adendo, achamos assim, o pessoal que está estudando tão bacana, já que a pandemia chegou para nos dar um break, para nos mostrar uma nova visão, e para que a gente comece muitas coisas, pare outras, por que não iniciar o livro dos Espíritos da primeira questão? O Evangelho segundo o Espiritismo desde o princípio, como se estivéssemos iniciando uma nova era. Muitos de nós estudou e leu esses livros de cabo a rabo muitas vezes, mas agora o sentido, mais uma vez o sentido é diferente, que dizem que cada vez que a gente lê, entende de uma forma. Então, no livro dos Espíritos, fomos achar lá, na questão 172, todas as nossas diversas existências corporais realizam-se na Terra? Kardec perguntou aos Espíritos. E eles dizem, nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. A existência no mundo terreno não é a primeira nem a última. E é uma das mais materiais e mais distantes da perfeição. Aí já comprometeu um pouco. Seguindo na questão 172, ela vem, na questão 181, diz assim, a pergunta de Kardec. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Notem que são perguntas que a gente se questiona, né? A gente vive aí com a ideia de marciano, de bichinho verdinho, orelhudinho, com cabeça grande. E aí, então, a pergunta foi uma pergunta séria, né? E a resposta deles diz assim, sem dúvida eles têm corpos, pois é preciso que o espírito se revista de matéria para poder agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer. Pois há diversas moradas na casa do nosso Pai, e assim vários graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não acontece. A última questão de hoje do Livro dos Espíritos, para fechar esse assunto que a gente está buscando dentro do Livro dos Espíritos e do Evangelho, subsídio para poder fazer com que a gente veja, não é ideia desse ou daquele, é uma ideia que já vem desde que o Espiritismo foi codificado. A pergunta é, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E os Espíritos nos respondem. Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de evolução em que vos encontrais. Ou seja, não devemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las. Isso os perturbaria. Aqui a gente vê um cuidado, um zelo da espiritualidade, porque eles já passaram por aqui. Eles sabem como é um planeta de provas e expiações, sofrimento, dor. Mas se eles já estão na situação de poder, na condição de poder nos responder coisas, nos ajudar muitas vezes, nos tirando dúvidas, eles também nos alertam que a cada mundo que a gente vai passando conforme a nossa evolução, nós vamos entender ou não a resposta. E quando alguém nos dá uma resposta que a gente não compreende, não aceita, ou não entende mesmo, a primeira coisa que nós fizemos é, isso não existe, isso não é para mim, isso é coisa do não sei o quê, e aí a gente acaba deixando de, peraí, eu vou atrás, eu quero saber mais, porque existe, lá no nosso íntimo, lá no cantinho da nossa mente, quando a gente fala com a gente mesmo, a gente diz, não pode ser só isso. Só que, às vezes, temos até vergonha de dizer na frente dos outros, né, que pode ser ou pode não ser. E no início do Livro dos Espíritos, fala também. Durante o estudo desse livro, vamos ver perguntas e respostas e tal, mas haverão coisas que possivelmente não sejam compreendidas. Não se assuste. Provavelmente nós, estudantes, ainda não estamos
entendendo exatamente a linha de raciocínio e a verdade. Então, eles aqui dizem, para que a pessoa não vá passar por uma situação de embaraço ou até de perturbação, tem coisas que não é para falar agora, né? Seria como aquela criança que está no ensino, lá no terceiro, segunda série primária, e a gente coloca uma questão do Enem para ela, ou uma situação de matemática, alguma coisa já na linha acadêmica. A criança vai olhar para a gente. Algumas até vão lá no Google e vão nos responder, porque as crianças de hoje estão muito mais adiantadas. Mas isso são exceções. Então, na maioria das vezes, a criança vai te olhar e vai dizer, não, mas isso não é para mim. Então, tem coisas que existem até as respostas, mas ainda não alcançamos esse patamar. E a pergunta que a gente sempre faz é, como eu já tinha dito lá no início, né? Esse mundo, existe outros mundos? Existem planetas? Se existem, como são? O que tem? Como é que se alimentam? Como é que é o corpo, né? E aí, amigo, na erraticidade, existem diferentes estágios. A alma experimenta vários estágios lá. Dependendo do grau de evolução e dependendo do quanto de moral já alcançou esse espírito, ele vai navegar, ele vai flutuar, ele vai volitar, ele vai visitar muitos lugares, por merecimento, por já estar de certa forma, mais evoluído. E é tão bom a gente pensar que não é só isso aqui, que não é só sofrimento, que não é só dinheiro, que não é só morte, que depois disso tem coisas maravilhosas para se viver, né? Com espíritos que já passaram por aqui e nós temos saudade, pois provavelmente muitos já estão gozando de lugares assim, vivendo em lugares assim, nos emanando luz quando necessário, recebendo nossas preces. Quando a gente vai fazer uma prece para o anjo da guarda, para Jesus, para aqui na casa espírita, quando vai tomar um passo, vai fazer uma prece, quem sabe um espírito desses, que já passou pelas nossas vidas, de alguma forma como familiar ou amigo, já se encontra na espiritualidade, numa situação melhor, porque soube cuidar da sua passagem por aqui, nos emana luz, lá de onde ele está. E é tão bom a gente pensar assim, porque não custa nada. É muito melhor para podermos ir deitar fazendo uma prece, sabendo que existem planos melhores do que esse. Assim como aqui no estudo diz que também temos mundos inferiores. Nós temos mundos, não é muito diferente da Terra, mas tem mundos inferiores aos nossos. E uma coisa muito interessante que nos estudos da doutrina a gente aprende, nos é passado, né? Porque aprende, parece que estão nos ensinando alguma coisa, e a doutrina espírita, ela sempre te mostra um caminho, mas tu vai se tu quiser. Mas é interessante que eles te colocam numa situação que quando tu passou por aqui, não fez o tema de casa. Não teve uma existência de bom uso do livre-arbítrio. E lá no desencarno, aí tem muitas pessoas ou muitas crenças que dizem, vai para o inferno, vai passar por purgatório, vai sofrer, vai arder no fogo do inferno, como dizia aquela mulher da novela. Quando, na verdade, a gente só recebe uma outra chance, encarnando em um desses mundos ainda primitivos, ou provavelmente ainda em provas e expiações, para levar o nosso conhecimento, porque nós aprendemos alguma coisa. Desde que nascemos até ao nosso desencarne, muitas coisas vão ficando na nossa mente como aprendizado. Se a gente vai usar isso para o bem, é outro, aí é o livre-arbítrio. Mas fica lá, fica na mente, enraizado e gravado. E aí, quando a gente é levado para este outro lugar, seria como se lá o espírito que nos recebe diz assim, agora tu vai para aquela sala ali e lá tu vai ensinar todos que estão lá as coisas que tu sabe, que tu aprendeu e que vai ajudar eles de alguma forma. E vai receber também a oportunidade de amar eles, de receber o perdão e perdoar, coisas que tu poderia ter feito. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo aí uma prova de recuperação. A gente vai ficar em exame, como dizem. Mas esse castigo que falam tanto, não existe. Isso
eu digo para todos os meus amigos assim, quando falam, mas eu vou sofrer muito. Gente, sofrer por erros cometidos, primeiro que ninguém tem culpa dos erros que a gente está, das coisas que a gente sofre, porque quando se diz assim para a gente, mas eu confiei em fulano e estou sofrendo, né, por alguma coisa que ele me fez, eu não devia ter confiado, eu tive um momento para pensar melhor. Então, sempre a culpa das minhas dores serão minhas. A responsabilidade do meu estado de felicidade ou de tristeza sempre será meu, porque eu sempre vou ter, em algum momento, a oportunidade de decidir se eu quero ou não aquilo. Mas esse castigo que fala, essa coisa, não existe. Existe sim um momento, como a gente estuda na doutrina, que se eu estou num pensamento ruim, se eu estou vivendo de uma forma ruim, como, vamos lá, vamos dar um exemplo, como na drogadição, naquelas situações de que, infelizmente, né, como o bandido vive, matando, mandando matar, roubando. Quando eu vou desencarnar, automaticamente eu vou me encontrar com espíritos afins. Então, eu vou estar naquele momento, logo, com esse tipo de espírito que já desencarnou da mesma forma. Ali é que vai ser feito meio que uma drenagem da coisa, né? Eles vão mais ou menos fazer tipo uma seleção e vão começar a colocar em colônias espirituais. A gente vai dar uma burilada nas coisas erradas que a gente fez. É importante porque quando uma mãe chama um filho que comete um erro, e ele ainda acha que está certo, ela põe ele sentado e diz, filho, tu errou. Tu sabe por que tu errou? Não, eu acho que eu fiz certo. Então a mãe vai lá e diz, não, olha só, pensa também dessa forma. Continua pensando do teu jeito, não tem problema, porque é assim que tu aceita a tua verdade. Mas pensa também assim. Depois que tu pensares assim, aí tu vem e me diz, olha, realmente pensando de outra forma, eu mudei a minha forma também de ser e de agir. Então, é muito importante a gente entender que, de acordo com a nossa vida vai ser levada pelo nosso livre-arbítrio, é para onde a gente vai e os nossos futuros caminhos. Porque um dia o sofrimento acaba, a dor acaba. O tempo disso é nós aqui, de acordo com as nossas escolhas e decisões, é que nós vamos decidir para onde a gente vai. Se vai de primeira ou de segunda classe. Alguns encontram a plenitude e gozam maravilhas na espiritualidade, como a gente vai ver daqui a pouco com uma situação de Chico Xavier, porque já passaram por aqui muitas vezes, e as vezes que vieram por último, agora já vieram na condição de missionários, eles vêm para trabalhar pela paz das pessoas, pelo amor ao próximo. E é muito difícil, eu sei, como somos ainda, estamos migrando, estamos na transição de provas e expiações para a regeneração, a gente já tem muito essa coisa do terra, do apego, da matéria e do orgulho, principalmente, que é uma das piores coisas que a gente tem, para ser vamos dizer assim, o entrave da nossa evolução é o orgulho. Porque o orgulho faz com que, agora há pouco ainda conversava com um colega meu aqui, o orgulho é a chave para que tu não evolua, para que tu fique estagnado, porque ele não permite que tu assuma, que tu admita, que tu mude a tua vibração, né? Aí, então, vem para que o pedido para a gente analisar as tendências que nós temos, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas será que quando eu morrer eu vou para um lugar legal? Será que, né, eu já estou admitindo que existe outro mundo, outro planeta, ou outra dimensão. Será que eu vou para um lugar legal? A resposta provavelmente esteja em nós mesmos, quando lá diz, na 919 do Livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Por quê? Porque eu preciso saber quais são as minhas tendências. Por que eu gosto disso? O que me leva a gostar disso? As pessoas não gostam disso. Isso é errado e me atrai. Então, essas são as tendências. Primeiro, que a gente já vem trazendo de vidas passadas, veio nessa para dar uma melhorada nisso e não aceitou, não quis, ainda se compraz, ainda se é atraído por coisas assim, que não nos levam à perfeição, ou pelo menos ao caminho evolutivo, nos tranca a evolução, automaticamente nós vamos acumulando
problemas e situações. De repente, uma vez até num estudo lá onde eu morava, me disseram que teve uma mulher, falei mulher porque a última encarnação dela foi mulher, ela poderia ter vindo homem, mulher, todas as 10 vidas, as 10 existências citadas no livro. Ela precisou de 10 existências. Vão aí, uma média, 800 anos, para vencer o orgulho. Então, nós temos no espírito as plaquinhas que a gente tem que ir tirando de acordo com as existências. Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, todas as coisas que nos levam para trás, a gente vem com aquelas plaquinhas. E ela levou 10 existências para ser livre do orgulho. Olha o peso do orgulho, né? Então, é bem importante que a gente comece a se ver de uma maneira mais simples, mais objetiva, comece a ver a vida de uma maneira simples. O problema, ele é simples, quando a gente dá 2, 3 passos para trás e consegue ver que todos na nossa volta têm problemas, que às vezes o problema de um é maior do que o teu. E aí tu começa a ter... eu acho que o ser humano, ele tem preguiça de raciocinar. No seu próprio, a seu próprio bem. Porque às vezes doer, chorar, se lamentar, parece que é mais fácil, mas é perene. E se eu der estancar aquela atitude de ficar reclamando, de ficar me lamentando, eu mudo a vibração. E nós sabemos que energia é tudo. A energia que vem de Jesus, a energia de um passe, a energia da espiritualidade maior, tudo isso é fantástico para nos carregar de energia boa, nos ajudando na evolução. O Espiritismo, ele nos mostra os caminhos para onde nós vamos, conforme as nossas escolhas. Não tem como não falar desse vírus que está aí, sem dizer de uma forma, outra coisa, uma forma da gente analisar o problema. É uma escola, está sendo uma escola, o vírus. Está ceifando muitas vidas? Está. Até esses dias eu parei e pensei, não se fala mais nenhum tipo de morte no Brasil, somente dessa. E nós temos pessoas morrendo de câncer, crianças morrendo de fome, desidratação, de vários problemas. Mas nós estamos dando tanto valor a isso. Então, que a gente também imagine que dos 1.600.000 casos de infectados e tantas mil mortes, me parece 70.000 mortes, que isso tem um propósito. Que as famílias receberam apoio espiritual. Que nós devemos aprender com esses que estão sofrendo sem emprego, sem comida, sem casa, que agora, no meio da pandemia, ainda vem todo esse vendaval e deixou pessoas sem casa. Então, se nós não aprendermos nesse momento com a pandemia, que é uma oportunidade de evolução, e que nós podemos sim fazer a diferença com um pouco. Mas eu tenho pouco, divide, vai ser meio pouco para cada um. Muito melhor do que tu ter um pouco sozinho dentro de uma casa quentinha e o teu próximo lá fora. Uma coisa interessante, né, que a gente, durante esse estudo, a gente viu que a preocupação de saber se tem vida lá fora, outro planeta, eu não acredito, eu quero ver que lá na área 51 dos Estados Unidos tem um ET amarrado no álcool, sei lá no que, ele está preso. Mas eu não acredito nisso, porque eu não vejo outro planeta, eu não vejo nada. Isso é coisa de novela, é coisa de televisão, é coisa da cabeça do Júlio. Muitos de nós não conseguem ver quando alguém te estende a mão na rua e pede um pão, pede um leite, pede uma massa. A primeira coisa que diz assim, vai usar droga. Eu não vou te dar R$5 porque eu sei o que tu vai fazer. Então a gente, além de não ajudar, ainda está julgando. Será que essa cabeça que eu tenho vai me fazer abrir os horizontes para conhecer novos lugares, novos mundos, novas galáxias? Eu sei. Se a gente não estudou astronomia, astrofísica, a gente vai achar toda a informação sobre lá fora um absurdo. Mas é tão real e tão perto que essa semana em Caxias do Sul, uma pessoa registrou a passagem da estação espacial que nós temos rondando a Terra, fotografando, nos trazendo a ciência, nos trazendo informações sobre o espaço. Então, esse pensamento é muito importante. Não é nem nada piegas, mas se nós não conseguimos ver um próximo em necessidade, será que a gente vai conseguir acreditar ou parar para pensar que eu devo começar
a estudar sobre lá fora, porque eu vou para lá? Ah, isso é certo. Como nós vamos, eu não sei, mas nós vamos. Então, que esteja mais preparado. Quando tu vai viajar, tu faz a mala. Ninguém é pego de surpresa, porque daí chega lá, não tem nem o que vestir. Uma coisa muito interessante também nesse estudo, essa semana um grande amigo meu, Nilson Castanha, lá de São Pedro do Sul, meu primeiro mentor espiritual, não é assim que ele gosta de se chamar, mas ele me mostrou o caminho das pedras, que eu estou até hoje e agradeço a ele, e ele e a família dele, que a gente chama muito. Ele, na terça-feira agora teve a exposição dele lá, e ele nos brindou com um detalhe no estudo que ele apresentou sobre Chico. Então ele falou toda aquela história muito bonita de como aquela mãe que lá em 1900 pediu para vir, em 1900 ela já tinha passado um perrengue aqui, e aí ela pediu para vir e também usar de amor, de atenção, de cuidado com as pessoas, e ela veio, e ela foi a mãe de Chico Xavier. No final ele disse isso, né? Aquela criança de 5 anos era o Chico Xavier. E ela veio como mãe do Chico, e depois, quando ele tinha lá 5 anos, ela desencarnou, mas ela disse, Chico, depois ela apareceu para ele muitas vezes, quem viu o filme sabe disso, mas Chico, te prepara, essa existência vai ser difícil, mas tu tem que ter resistência, resiliência, paciência, porque tu vai ser um grande trabalhador da obra de Jesus. Ela talvez não tenha falado essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer, depois ele entendeu. E, se não me falha a memória, o segundo livro que ele psicografou, ela ditou, que é Cartas de uma Morta. E nesse livro, que eu recomendo, porque eu estou lendo e é fantástico, ele tem, eu não recomendo porque eu estou lendo, é porque ele é envolvente. Ele fala no capítulo que ela comenta como foi o desencarne dela, detalhe por detalhe. Mas lá adiante a gente vai ver coisas maravilhosas, e ela fala da passagem que ela fez por Marte, por Saturno, e claro, obviamente, num momento como esse, ele diz, não, esse cara está viajando, não existe. O ser humano, a NASA não conseguiu ir lá, a mãe do Chico foi. Primeiro que ela teve merecimento. Segundo, porque ela estava num padrão de energia e vibracional muito próximo da espiritualidade maior. Não precisou de foguete, não precisou de bilhões de dólares. Ela só precisou, enquanto passou nas existências dela, ter o merecimento pelo que ela fez. Automaticamente o amor dela levou ela para esferas tão altas assim. O livro é fantástico. Ela fala de uma maneira tão bacana, tão bonita da natureza desses lugares, que a gente fica assim, meu Deus, eu sou uma poeira no universo. E somos mesmo. E então, o recado que fica existe sim muitas moradas na casa do nosso Pai. Estamos numa e precisamos cuidar dela, porque se a gente não cuidar dessa, o que nós vamos fazer nas outras? E que merecimento nós vamos ter para ir para as outras? Né? Vamos acreditar que vamos pelo menos estudar, que hoje tenha ficado aquela duvidazinha de, eu vou estudar mais sobre isso, porque se a NASA não me dá em livros essas respostas, é porque ela não tem. Mas Jesus, nós devemos ver Jesus de uma maneira somente cheia de graça, de angelitude. Jesus foi um espírito, e é hoje o espírito governante do planeta Terra, que ele nos traz todas as oportunidades, através da doutrina espírita, através das oportunidades diárias que a gente tem de fazer o bem, para poder dizer assim, eu estou me preparando para encontrar Jesus. Para encontrar espíritos na faixa de Jesus, espíritos crísticos. Vai demorar? Vai. Isso a gente não tem nem ideia quando, porque vai depender muito de mim, vai depender de ti, vai depender de cada um de nós, as atitudes que cada um de nós vai ter frente às oportunidades recebidas. Que a gente vai. Agora, quando? Cada um de nós aqui decide. Eu espero, com muito, muito carinho, que esse assunto, que eu considero difícil falar para as pessoas, que existem outros planetas, eles são habitados por espíritos de luz, possa funcionar como se fosse um convite para que todos possam vir
à casa espírita, quando der, é óbvio, hoje ir atrás de informações na internet sobre a visão espírita de vários assuntos. O Marcelo Marouço, André Marouço, da TV Mundo Maior, ele responde às pessoas que mandam cartas e e-mails, e é tão claro quando ele nos explica sobre doenças, sobre a pandemia, tem lá no canal da TV Mundo Maior, e tem uma hora que pergunto para ele, André, seria o fim dos tempos, conforme alguns religiosos estão falando? E ele diz, sim, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos de, podemos dizer, de violência, é o fim dos tempos de fome, é o fim dos tempos em que a gente pensa na maldade, é o fim dos tempos que a gente pensa nas coisas que fazem mal uns aos outros. E por quê? Porque estamos mudando de um tempo ruim para um tempo bom, e existe a transição, existe o momento em que dá aquela sacudida e a gente, opa, o carro começou a andar. Então, realmente é o fim dos tempos. E tomara que seja o fim dos tempos ruins, o fim dos tempos da violência, o que a gente possa viver, sim, um dia, um pouco pelo menos, ou que os nossos filhos, nossos netos possam ver em carne viva, ao vivo, aquelas fotos que a gente vê de paraísos, de lugares bons, porque aquilo lá é aqui mesmo, só que mais cuidado, né? Porque quando a gente cuida do ambiente e cuida do nosso próximo, é só aproveitar, porque a vida é maravilhosa e a Terra é maravilhosa. Que todos nós tenhamos um excelente fim de semana, que essa semana que se inicia agora seja de aperfeiçoamento para cada um de nós, que a gente aproveite essas pequenas oportunidades que a vida nos dá, para que um dia a gente consiga, aqui ou em qualquer outro lugar do universo, dizer, eu sou feliz, porque eu aprendi e eu estou fazendo a minha parte. Que Deus também nos abençoe essa noite, ao fazermos o nosso evangelho hoje, possamos criar aquela lâmpadazinha que o nosso amigo falou e gerar uma luz para ajudar todos, e que Jesus se despeça com essa paz que a gente sente aqui dentro do Recanto de Luz, e que essa paz chegue agora onde cada um de vocês estão. Que assim seja.